Eu estava querendo saber, Diogo, aonde o governo Bolsonaro errou e quais são os acertos do governo. Eu não consigo encontrar erro e eu não tenho compromisso de fingir que acho erro para parecer idôneo. Sem essa. É assim, mas ele não erra em nada. Eu não consigo enxergar nada representativo. De verdade, nada que vale a pena, nada digno de nota. Você pode imaginar o seguinte, e as pessoas confundem erro com opinião. Se eu fosse o presidente, eu teria feito tal coisa. Então, ele errou. Não quer dizer que ele errou. Quer dizer que você acha, na sua opinião, que se você tomasse outra atitude, o resultado seria outro. O problema é que você acha isso do sofazinho da sua casa. Ele tomou a decisão dele alimentado por serviços de inteligência, por serviços partidários, com deputados que verificam a temperatura do que acontece no Congresso Nacional, com informações de quem trata das relações internacionais, com conversa com o empresariado que vê para onde vão as forças políticas, os interesses econômicos e produtivos. Então, ele tem informações que você, por mais culto que seja, do sofá de casa, não tem. Que você, mesmo que tenha passado por várias esferas de governo, em vários momentos da sua vida, aquele momento específico em que ele tomou aquela decisão, ele tinha com certeza informações que você não tem. Então, para eu afirmar que é um erro, eu teria que ter as mesmas informações que ele tem. E as decisões que ele tomou e que eu, em algum momento, não compreendi de imediato, o tempo fez o favor de esclarecer. Por exemplo, dia 7 de setembro, como muitos brasileiros, eu esperava que, sei lá, em 15, no dia seguinte não, mas que uns 15, 20 dias houvesse reposição da lei da ordem, porque para mim já estava muito claro o que estava acontecendo. Mas quando eu olho para o Brasil de hoje e comparo com 20 dias depois, com o dia 27 de setembro, pronto, para dar a data, olha como a consciência do povo mudou. Veja a Jovem Pan falando abertamente sobre a ditadura da toga, abertamente. Veja o Alexandre de Moraes exposto. Chegou um ponto de exposição em que o Augusto Nunes convidou qualquer jurista, qualquer um, para defender as posições do Alexandre. Ninguém se habilitou. O próprio Alexandre fugiu da raia. Nós estamos numa posição em que, lá em setembro, tinha narrativa de cassação da chapa, tinha narrativa de relatório do genocídio. Cadê? Sucumbiu no Brasil, passou vergonha no exterior, e a Interpol dizendo não, olha só, a gente não prende ninguém por perseguição política aqui, querido. Sinto muito, Alexandre. Não vai dar para deportar o jornalista, não. Sinto muito por você. Veja, olha quantas coisas se transformaram. Veja a conciliação da agenda econômica internacional que aconteceu, sobretudo, na reunião na ONU. Lá o Boris Johnson chamando o presidente para conversar, o apoio declarado do Putin, a posição neutra e soberana do Brasil, mesmo diante do conflito. Então, olha como o mundo precisa ainda mais do que o Brasil tem a oferecer nos dias de hoje e como não ter passado por uma turbulência interna nos deu sustentação para resolver isso, talvez sem turbulência, agora. Então, quando eu olho de lá para cá e vejo tudo que foi construído e consolidado a partir do dia 7, eu falo, poxa, eu queria que fosse antes, mas eu acho que o homem tinha razão, de novo. Isso tem acontecido recursivamente. Então, quais pontos de engano você vê do governo? Nada digno de nota. Nada que vale a pena, como comunicador, trazer para o debate, dar relevância e influenciar pessoas que talvez não tenham a mesma intimidade com o assunto que eu tenho para lidar com isso de forma saudável. Eu não vejo nenhuma crítica relevante ao governo Bolsonaro. Para não dizer que não falei nada, a única coisa que eu acho que vale a pena falar, vale a pena despertar, embora já tenha melhorado bastante, é a comunicação. A comunicação do governo poderia ser melhor. Não do presidente, do governo, estou dizendo. Do presidente, do governo. A comunicação do governo poderia ser mais ágil, poderia antecipar melhor as informações, né? Inclusive, sabendo como funciona a mídia, poderia antecipar informações que barram o surgimento de narrativas. Então, do ponto de vista da comunicação, é preciso aprimorar. Mas isso em termos de governo em geral. Não estou falando do presidente, que ele tem a live semanal que ele presta conta. Falando o governo, as obras todas, as entregas, por exemplo, as mais de 4 mil obras do ministro Tarcísio. Quem aqui sabia que era mais de 4 mil? Onde é que está circulando isso? Agora está começando a circular. Na campanha vai ser intenso. Mas isso poderia já fazer parte do consciente popular há mais tempo. Então, se for para deixar uma crítica aqui do governo em geral, acho que a comunicação falhou um pouco. Poderia ser melhor. De resto, diante de todas as adversidades que esse governo enfrentou e enfrenta,
né, e da conexão que ele consegue manter com o povo, apesar de tudo, não dá para fazer crítica. E os principais acertos, a transparência, a honestidade irrefutável, a maturidade de conciliar novos interesses para que haja governabilidade com o centro político, sem corromper os valores que levaram o presidente a sentar naquela cadeira e que provavelmente vão garantir que ele permaneça lá por mais 4 anos. Eu acho que esse é o maior acerto, é manter a união e a identidade com o povo que esse governo claramente representa. E aí depois, do ponto de vista prático, né, se for falar em acerto, vocês têm umas quantas horas para a gente falar aqui, porque a gente vai falar de água que chegou no Nordeste, infraestrutura de cima a baixo, maiores apreensões de drogas, enfraquecimento dos sindicatos, enfraquecimento das ONGs, o fim da influência da velha mídia, o fim do PSDB, o fim do PT, o fim do domínio do MDB sobre o centro político. Sei lá, se a gente começar a falar aqui sobre todos os avanços que esse governo conseguiu fazer em 3 anos, eu não sei se dá. Os acertos econômicos, por exemplo, do auxílio emergencial, mantendo o consumo basilar e preparando a economia para se recuperar rapidamente com a abertura, que, aliás, é o que está acontecendo. O fortalecimento do agronegócio, com decisões acertadas, sobretudo na manutenção dos insumos necessários para se manter a produtividade, mesmo em épocas de crise e de escassez de vários deles. Enfim, então, se a gente for falar de acerto do ponto de vista de gestão, nós vamos uma loucura aqui. O próprio ministro Salles, né, com grande contribuição do ponto de vista da regulamentação na parte ecológica, né, desregulamentou, tirou várias regras conflitantes. Havia um Estado que cria dificuldades para vender facilidades, para escolher quem tem ou não essas facilidades, né? Então, ele, de certa forma, desamarrou grande parte disso. Isso está ajudando a alavancar o país. Então, é difícil falar do ponto de vista a redução dos homicídios, na mudança de consciência a respeito dos bandidos e das armas, a própria consciência popular. Olha, se for falar dos acertos, nós vamos precisar de muito tempo mesmo, talvez de mais umas 2 ou 3 agendas. E eu, provavelmente, não saberei todos os detalhes necessários para esclarecer tudo isso pela crítica que eu fiz à comunicação, talvez.